Olá 2021s e 2021s, tchau 2020s e 2020s, eu sou Otávio H, este é o Super 8 e hoje... Eita, ano complicado pro cinema e pro mundo. Explicações seriam dispensáveis, mas se você estiver vendo esse vídeo em, sei lá, 2030 e não lembrar, foi o ano que pipocou a pandemics de coronavirus. Mas se você pensa que devido a tudo isso não chegou o filme, você tá enganado. Graças aos streamings chegaram sim muitos filmes e deu de sobra pra gente compilar essa lista aqui. E por isso as plataformas cresceram muito esse ano. Inclusive a gente teve a chegada da Walt Disney Plus e estamos na expectativa da HBO Max para 2021. Pro Super 8 eu me sinto até meio constrangido de falar isso, mas foi um ano bom. Continuou crescendo mesmo sem os grandes lançamentos do cinema. O que eu consegui suprir falando de filmes menos recentes. Afinal, o cinema já tem mais de 100 anos de história para abordar, então conteúdo não falta. Bom, agora chega de pitolomias e vamos logo para nossa retrospectiva especial com os... 64, isso mesmo, 64 melhores longas-metragens de 2020, divididos em 8 categorias, com 8 filmes cada. E como todas as listas aqui do canal, essa também tem regrinhas. Essa lista aqui não reflete o meu gosto pessoal. Ela foi formulada a partir de cálculos profundos do Instituto Super 8 de pesquisa, a partir das notas e avaliações de mais de 400 filmes em vários sites do gênero. 2. Se alguns desses filmes aparecerem como de 2018 ou 2019, é porque foram exibidos em festivais ou mostras nesses anos, mas estão habilitados aqui para nossa lista por terem chegado no circuito comercial internacional em 2020 ou no finalzinho de 2019, quando não tinham notas suficientes para serem computadas e entrar na lista do ano passado. E como essa lista considera o lançamento internacional, como eu falei, não estranhe se encontrar filmes que ainda não chegaram aqui no Brasil. E 3, muita gente se queixa que eu falo pouco sobre cada filme, mas é que esse não é o propósito dessa lista. O intuito dela é servir como um guia para nos ajudar a decidir o que vem no futuro, recuperando o que passou ou ficar atento pro que tá pra chegar. E de quebra a gente ainda acaba prevendo muitos filmes que vão estar no próximo prêmio do Carecão Reluzente. Bom, esse catálogo serve pra você pular diretamente pro seu gênero favorito. Também tá na descrição se você preferir. Bom, agora já deu e vamos lá começar com... O gênero da voadora no Kengo e do Chablau no bucho. Na ordem crescente pro mais bem cotado. Resgate. Um mercenário porreta no lascamento de coco de cabra do mal é contratado para resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefão do crime lá da Índia. Mas até quem devia ajudar acaba atrapalhando. The Old Guard. Um grupo de combatentes mercenários regenerativos de séculos de idade tem seu segredo descoberto por uma facção do mal que quer se apropriar dos seus corpos para descobrir o segredo da imortalidade. Sonic. O filme, o porco-espinho azul falante dos videogames, que na verdade é um ouriço, se junta a um polícia nervoser para fugir das garras fétidas de um cientista malvadão que quer fazer experimentos científicos com ele. Greyhound, na mira do inimigo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a primeira missão de um comandante da Marinha dos Estados Unidos é liderar um comboio. Só que o seu comboio acaba sendo perseguido por submarinos alemães e se mete na maior e mais complexa batalha naval da história, a Batalha do Atlântico. Destacamento Blood. Quando um grupo de ex-veteranos da Guerra do Vietnã voltam para lá para recuperar um tesouro escondido e procurar os restos mortais do líder do esquadrão, acabam enfrentando novamente os perigos da selva, outras ameaças e o peso do passado. Tenet. Um agente da CIA é recrutado por uma organização misteriosa para impedir que um ricaço crápula, que consegue se comunicar com o futuro e fazer o tempo correr ao contrário, inicie a Terceira Guerra Mundial. The Outpost. Soldados estadunidenses ficam presos no Afeganistão, cercados pelo Talibã. Sem ter como catar cavaco dali, acabam participando da chamada Batalha de Kamdesh, o combate do Estado Unido mais sangrento na Guerra do Afeganistão. E em primeiro de ação, problemas monstruosos. 7 anos após um apocalipse de monstros gigantes que dominaram a Terra, a humanidade vive no subsolo. Nesse cenário, um jovem descobre via rádio a colônia onde sua crush foi parar e se arrisca numa jornada muito perigosa para encontrar a dita cuja. E agora é a vez dos filmes criados inteiramente através da técnica de animação, seja desenho convencional, stop motion ou animação computadorizada. Os Croods 2, Uma Nova Era. O paraíso que a família pré-histórica Croods achou para morar só não é perfeito por causa dos arranca-rabos com a família vizinha mais evoluída. Mas quando surge uma nova ameaça, eles precisam resolver as diferenças para conseguir sobreviver. Shaun, o Carneiro, o filme, A Fazenda Contra-Ataca. O carneiro Shaun e seu rebanho encontram um alienígena perto da fazenda.
fazenda, o que faz com que o fazendeiro crie um parque temático para arrecadar uma bufunfinha. Porém, quando o governo descobre essa parangolice, Sean ajuda a pobre Ateia a voltar para casa para que ela não vire um experimento científico. Pegando uma onda com você, uma jovem fascinada por surf descobre que ao surfar cantando, consegue rever o espírito do seu amado que foi morto num acidente. E assim segue numa trama pessoal de luto, autoconhecimento e superação. Dois irmãos, uma jornada fantástica. No mundo mágico, cheio de seres mitológicos, dois irmãos seguem numa jornada loose crazy para tentar se reencontrar com o pai falecido e conseguir passar um último dia com ele. Lupin 3, o primeiro. No fim dos anos 60, um ladrão e sua equipe tentam encontrar um diário que esconde um mega tesouro cobiçado até por nazistas. E isso desperta uma baita corrida para ver quem acha o treco primeiro. A Casa Lobo. Para não tomar uma sova dos seus pais, uma alemãzinha se esconde numa casa na floresta e descobre as bizarrices sobrenaturais. Assim, ela entra numas paradas muito louca para descobrir o que a casa tá tentando dizer. Soul, um professor de música que sonhava em ser um músico de jazz, sofre um acidente e vai parar num plano astral, onde precisa trabalhar com almas em treinamentos para achar o seu rumo. Wolf Walkers, um aprendiz de caçadora, chega na Irlanda com o pai para eliminar um bando de lobos, que são vistos por lá como criaturas demoníacas. No entanto, a guria descobre uma comunidade que vive em paz com eles e tenta impedir que seu pai ataque os lobinhos. E agora chegou a hora das comedinhas. E dessa vez eu não mais separei em comédias dramáticas e comédias escrachadas, porque antes eu fazia metade separadinho. Agora tá tudo misturado. E como quem vem buscar algo pra assistir nesse gênero tá buscando rir mesmo, e as comédias dramáticas não suprem tanto essa necessidade, eu dei uma priorizada às mais pataquadas mesmo. Só mantive as comédias suaves que foram as mais bem colocadas. Bom, então vamos lá. Borá, fita de cinema seguinte. Depois de passar anos preso por ter feito um filme que envergonhou a grande nação do Cazaquistão, Borá volta para a América para dar um presente ao vice-presidente dos Estados Unidos e recuperar o prestígio de sua nação. Acontece que a sua filha foi junto e as coisas não saem como esperado. Freaky, no corpo de um assassino. Quando uma moisola se torna vítima de um serial killer, misteriosamente troca de corpo com o sujeito e precisa descobrir uma forma de voltar ao normal antes que fique presa para sempre naquele corpo medonho. Big Time Adolescence. Dois jovens amigos completamente diferentes enfrentam um cotidiano cada um do seu jeito, mas precisam se unir quando descobrem que se tornar adulto é mais complicado do que parece. Espontânea. Quando os alunos de uma escola começam a literalmente explodir do nada, dois jovens lutam para sobreviver a essa birosca louca inesperada e acabam dando um novo valor à vida. Morra. Um moleque delinquente vai conhecer a família da namorada com o propósito de matar o pai da moça a pedido dela. Parece uma história que a gente viu aqui no Brasil. Contudo, o velho é mais casca grossa do que pitomba e a missão se torna uma real peleja. Magnatas do crime. Quando se espalha a notícia que um magnata da maconha quer vender o seu império, isso desperta uma cabogilhada de tramóias por parte dos vigaristas tudo que tão doidinhos para assumir esse empreendimento lucrativo. The Climb. Dois amigos que são unha em carne se colocam num destrambelho emocional da gota depois que um deles dá uma furunfunfada com a noiva do outro. Talaricagem do nível meu casal. E em primeiro de comédia, Palm Springs. Um candango e uma moça ficam presos num loop temporal. Porém, enquanto ela se vira e desvira para sair dessa situação, ele aceita o acontecido e começa a viver de forma pândega e despretensiosa. E tá na hora do gênero mais subestimado do grande público, mas que não chega nem perto de ser chato como muita gente imagina. Documentário. Time. A trajetória de uma mulher que passou as últimas 2 décadas tentando libertar o marido, que cumpre uma sentença de 60 anos de prisão por causa de um roubo que os dois cometeram nos anos 90 num momento de desespero. Rewind. A autobiografia de um cabra que revisita o passado com sua família abusiva e investiga seus traumas e sentimentos reprimidos a partir de filmagens que seu pai fazia. As mortes de Dick Johnson. A cineasta desse filme e seu pai usam o humor e a magia do cinema ao encenarem a morte dele de várias formas criativas num esforço para se prepararem para o inevitável fim. Creep Camp, a revolução pela inclusão. Jovens com deficiência de um acampamento de verão começam uma revolução que moldou o movimento em busca de novos caminhos para o mundo com maior acessibilidade para geral. Revelação, um novo olhar sobre a representatividade transgênera nos filmes, na televisão, seu impacto na vida americana e a forma
forma com que Hallucinations molda nossas opiniões em relação ao tema. Professor Polvo. Uma esquisita amizade entre um cineasta e um polvo em aventuras mergulhativas numa floresta subaquática da África do Sul revela muitas coisas sobre os deslumbrantes mistérios submarinos. Mr. Soul. Uma celebração da literatura, poesia, música e política negra, dando voz a quem não teria visibilidade na TV. Participantes e imagens de arquivos se unem para recontar a história desse marco cultural. Collective. Vítimas em recuperação de um trágico incêndio na Romênia começam a morrer nos hospitais devido a ferimentos não fatais. Desconfiada, uma equipe de jornalistas investigativos entra em cena descobrindo a corrupção do sistema de saúde e das instituições do Estado. Chegando agora em drama, como esse é o gênero mais disputado, eu costumo dividir em duas categorias. Uma com filmes falados em línguas variadas e uma com filmes cuja maior parte dos diálogos são na língua inglesa. Começando por esses então, One Night in Miami, um relato fictício entre grandes ícones da cultura afro-americana. Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown discutem a importância de seus papéis nas lutas por direitos civis e na revolução cultural. A voz suprema do blues. Uma cantora só quer gravar o álbum de sua banda. Ela só não esperava que seria algo tão tumultuado e cheio de conflitos com o grupo, revelando os segredos que abalariam a vida de todos. O set de Chicago. Quando líderes de movimentos sociais se unem para protestar contra a guerra do Vietnã, uma manobra política das brabas faz com que eles sejam presos e assim desacreditados pela sociedade. Driveways. Enquanto uma mulher se ocupa com serviços domésticos, seu time do Bacurim tenta passar o tempo por conta própria e acaba desenvolvendo um forte vínculo com um veterano de guerra rabugento. O som do silêncio. Ao sair numa turnê, um baterista metaleiro percebe que tá ficando surdo, o que leva o compadre a um duro processo de redescoberta, ao mesmo tempo que ele precisa lutar contra seus vícios. The Father. Enquanto ajeita sua mudança pro exterior, uma manceba tenta garantir que seu pai receba todo o cuidado necessário. Mas além de teimoso e não querer ajuda de jeito nenhum, o velho não tá com as cacholas nos melhores dias. Hamilton. Bom, esse é controverso pois se trata de um espetáculo musical filmado. Mas, como tem várias técnicas audiovisuais de filmagem e montagem, a gente vai considerar filme sim. A trama apresenta, no século XVIII, vida e carreira de Alexander Hamilton, um órfão que imigrou da ilha caribenha de Nevis para o Estados Unidos. E em primeiro, Nomadland. Após o colapso econômico de uma cidadezinha rural, uma coroa pega seus panos de bunda, entra em sua van e parte numa viagem sem rumo, vivendo como uma nômade modernosa. E agora a gente chegou nos dramas nas demais línguas. Os dramas internacionais. The Man Standing Next. Nos anos 70, um ex-diretor de uma organização governamental importantíssima da Coreia foge para o Estados Unidos, onde solta várias bombas sobre o que acontecia nos bastidores do governo do seu país. A Trincheira Infinita. Em 1936, numa pequena aldeia na Andaluzia, um casal se esconde num buraco na própria casa depois que uma guerra civil pipoca no local. Eles só não contavam passar tanto tempo fazendo cosplay de tatu. Nós duas pensionistas, vivem um romance escondido há anos, fingindo serem apenas vizinhas. Porém, quando descobrem a verdade, lá vem uma caçambada de encrenca para as duas que só queriam se amar. Another Round. 4 professores decidem testar como seria se eles vivessem constantemente bêbados e como isso afetaria suas vidas profissionais e sociais. Eu acho que não vai dar bom. Acho. A Sun, uma família se desequilibra depois que o moleque caçula se envolve num incidente no mercadinho e acaba preso. Enquanto o pai renega o trombadinha, a mãe busca uma forma de redimi-lo. I'm No Longer Here. Uma molecada mexicana se ocupa fazendo merda até que pipoca uma confusão braba com o cartel local e o líder da gangue chispa pro Estados Unidos. Mas quando bate uma saudadinha, ele decide voltar para enfrentar a encrenca. Better Days. Uma menina desajustada que sofria bullying no colégio e um adolescente metido a delinquente se apaixonam e têm suas vidas completamente mudadas pelo outro. E o top 1 internacional é Minari. Nos anos 80, uma família de imigrantes coreanos tenta ganhar a vida numa zona rural do Estados Unidos, onde percebem que a adaptação não vai ser nada fácil. Filme que, apesar de falado boa parte em coreano, é estadunidense. Nessa próxima categoria entram filmes de suspense. Talvez boa parte até seja considerado como terror por vocês. Mas o meu critério para separação é que esses têm um lado sobrenatural pouco ou nada aflorado. Ou eles sugerem mais do que mostram.
Fuja! Uma manceba com vários problemas de saúde mora afastada da cidade com sua mãe. Porém, sem querer querendo, a moça faz uma descoberta que a faz suspeitar que sua mãe não é quem parece. O diabo de cada dia. Entre os anos 40 e 60, a vida de algumas pessoas numa cidade do interior do Estados Unidos é transformada por eventos trágicos envolvendo traumas, fanatismo, pura maldade e corrupção. O Poço. Um experimento social coloca várias pessoas numa prisão vertical com diversos níveis, em que a comida é servida descendo, deixando os andares de baixo apenas com o que sobra dos andares de cima. A vastidão da noite. Numa noite calma dos anos 50, de uma pacata cidadezinha, uma atendente telefônica e um radialista se deparam com estranhos barulhos no rádio, começam a investigar e descobrem algo surpreendente. Rede de ódio. Um estudante de direito expulso da universidade se torna parte de um grupo dedicado a espalhar notícias falsas e ódio online contra personalidades, celebridades, políticos e desafetos. A ligação. Depois que uma jovem se muda para morar perto da mãe, começa a receber telefonemas estranhos revelando coisas absurdas e afirmando que a mãe dela tá querendo matá-la. Promising Young Woman. Uma mulher entupida de traumas frequenta bares todas as noites e finge estar bêbada para quando os cabra mal intencionados aparecerem querendo se aproveitar, ela quebra na emenda e se vinga dos vagabundos. E Má Educação. Inspirada pelo discurso motivacional do superintendente do colégio, uma aluna resolve investigar um projeto custoso e descobre uma cacetada de fraudes na contabilidade da escola, deixando geral perplexo. E para fechar nossa lista, aqueles terrorzinhos marotos mais bem cotados de 2020. A Cor que Caiu do Espaço. Um meteorito pipoca numa fazenda, levando uma família a lutar contra um organismo mutante bizonho que infecta suas mentes e corpos, transformando a pacata vida deles num pesadelo cósmico. Possessor. Através de um aparato Super Technologics, uma assassina de elite controla o corpo de outras pessoas para matar alvos a mando de grandes corporações. Host. Sem ter o que fazer por conta da Pandemics, um grupo de amigos se reúnem numa call via Zoom para fazer uma sessão espírita. Mas eis que eles fazem zoeirinha demais, o espírito fica tererê da vida e dá um chablau pesado. La Llorona é o mesmo título daquele outro filme ruim lá. Na Guatemala, uma mãe e os dois filhos são assassinados durante um ataque militar. 30 anos depois, o general que ordenou o genocídio é considerado inocente, e aí a espírita volta subindo pelas paredes para se vingar. The Mortuary Collection. Com a chegada de um novato no necrotério, um agente funerário conta causos distorcidos da cidade, cada um mais aterrorizante do que o outro, para fazer você se arrepiar da cabeça aos pés. O que ficou para trás? Refugiado de um Sudão do Sul devastado pela guerra, um casal tenta se reajustar a uma nova vida na Inglaterra. Só que uma assombração maligna desocupada não quer dar sossego aos dois. Em Pettigore. Querendo saber mais sobre o seu passado, uma moissola se aventura com a amiga na aldeia remota onde viveu. Porém, estranhos fenômenos pipocam, segredos vêm à tona e as amigas se colocam numa história que transcende a vida e a morte. E em primeiro lugar dos nossos terrorzinhos, o queridinho do ano, o Homem Invisível. Mesmo depois que um cientista abusivo morre, sua ex-esposa, que havia fugido, tem a sensação de que tudo não passou de uma farsa e de que ele continua por perto, mesmo que ela não possa enxergá-lo e, portanto, possa provar. E tá na mão mais uma lista de fim de ano show pimpa pra vocês. Alguns eu já falei aqui no canal, então dá uma procurada se você tiver interesse. E o que ainda não chegou aqui no Brasilis, à medida que forem chegando, se eu perceber que vocês têm interesse, eu faço um vídeo específico. E este último vídeo de 2020 do Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e feliz ano novo. E vamos contar realmente que 2021 seja bem melhor do que 2020, que foi um baque, foi brabo. Obrigado pelo prestígio, obrigado pelo tempo que vocês reservaram para ver meus vídeos este ano, o que fez com que o canal continuasse crescendo, o que é incrível nesse ano difícil. E é isso. Um feliz ano novo, um abraço, um beijo e tchau!